E aí, pessoal, começa a semana Grenal e o Grêmio folga na segunda-feira. Nós vamos falar sobre isso e também sobre uma estatística que precisa ser quebrada no próximo domingo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, Supermercados Vieser. Você tem a oportunidade em Canoas, nas lindas lojas do Vieser, de ter muitos descontos. E para isso você tem que baixar o Clube Vieser no seu celular, o aplicativo do Vieser. Baixe no seu celular, você vai ter os descontos necessários para fazer aquele rancho e ter tudo na sua casa do bom e do melhor que o Vieser tem para oferecer. Supermercados Vieser é aqui em Canoas, é aqui do lado para quem está em Porto Alegre, mas é muito bom, vale a pena. Eu sou Vieser e você vai ser também. Gente, começa a semana Grenal e o Grêmio folga. O Grêmio jogou no sábado, folgou no domingo e folgou também nesta segunda-feira. Retoma os trabalhos na terça, trabalha terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É algum problema maior a folga? Não me parece, não me parece. Fiz um levantamento sobre todas as folgas do Grêmio no mês, não me parece que seja algo definitivo. A semana passada foi muito prejudicada em matéria de treinamento, eu não tenho dúvida disso, mas não dá para a gente colocar na folga o problema que o Grêmio está enfrentando fora de casa. Tem aqui, eu estava lendo a matéria do Pedro Petrucci aqui em GZH, hoje pela manhã, falando da necessidade do Grêmio quebrar uma rotina no próximo jogo no Grenal fora de casa. O Grêmio acumula 8 jogos sem vencer fora de Porto Alegre. 8 jogos. E isso está fazendo a diferença para o Grêmio na campanha do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E para isso não é trabalhar a folga aqui ou ali como algo definitivo. Não me parece que seja isso. O que está faltando, na verdade, é o Grêmio ter rendimento. Que aí tu pode relacionar com a falta de capacidade de treinamento, que foi o que a gente evidenciou, sobretudo na semana passada. Que o Grêmio teve 10 dias de folga, né, de intervalo entre um jogo ao outro, fez uma folga do final de semana, mas o Renato não chegou na segunda-feira, o Grêmio na terça não pôde treinar e aí teve 2 dias de treino. Em 9 dias o Grêmio teve 2, com o treinador, com todo o grupo. O que é muito pouco. O que realmente é muito pouco. Então, neste aspecto, nós precisamos sim analisar o rendimento. O que o Grêmio já tem para o próximo final de semana? Uma zaga definida, mesmo ainda com o risco de perder o Reinaldo, porque ainda pode acontecer aquele recurso lá, e aí o Grêmio perderia o Reinaldo. Imagina. O Fábio teria que ser improvisado, porque o Cuiabá está machucado, o Wesley jogou ontem e ainda precisa de mais ritmo, o Zé Guilherme da mesma maneira. Então, tu tem o Reinaldo e o Fábio improvisado. O João Pedro, o Jeromel e o Kahneman. O meio-campo volta a Vijaçante, que é uma grande notícia, e tu tem Vijaçante, Carbajo, PP. O Cristaldo tá jogando nada e o João Pedro saiu lesionado, sentiu, não sei se tem condição, é alguma coisa muscular. Então, se ele tiver condição, ele deve jogar. Se ele não puder jogar, talvez o Bessosi, talvez o Ferreira. E aí alguém para jogar ali no meio. Luan, que também teve algum desconforto muscular, a gente não sabe o nível de extensão, poderia ser o meia, não acredito. Talvez o Renato tente outra solução, com o próprio Natan jogando por dentro na do Cristaldo. Tá difícil de escolher quem tá pior. Como nenhum dos dois joga 90, quem sabe bota um no primeiro tempo e um no segundo. E aí tu tem o time inteiro. Me parece que pode ser uma dúvida, mas eu acho muito difícil que o Renato tire o tripé, tire esses 3 volantes. Acho que isso aí é ponto pacífico na escalação. Então, a partir daí o Grêmio vai ter, mas para isso precisa treinar. Então, tem terça, quarta, quinta, sexta e sábado para treinar, montar um time forte e quebrar essa rotina de 8 partidas. 8 partidas. Imaginem você se o Grêmio tivesse trocado 2 vitórias. A última vitória do Grêmio
Aqui a matéria diz assim, com a negativa marca de não conseguir superar um adversário fora da sua arena há 3 meses. A última foi em 1º de julho, quando ganhou do Bahia em Salvador. 1º de julho. Julho todo, agosto todo, setembro todo. É muita coisa. É muita coisa. E chegou a hora de tentar quebrar isso. Até porque o Internacional tem jogo na quarta-feira, que é o jogo da vida do Inter, que pode projetar o Inter à final da Libertadores. E aí tu teria um Internacional ou totalmente confiante, com uma casa cheia, com um grande evento para ser realizado no início de outubro, jogando leve contra o Grêmio, ou um Inter eliminado e numa zona muito ruim da tabela do Campeonato Brasileiro, o que poderia dar também algum tipo de componente favorável ao Grêmio. Mas, de qualquer maneira, um Inter com time titular e com a necessidade de vencer. Este é o cenário do próximo domingo. O Grêmio e as suas dificuldades fora de casa e o Inter com esses 2 cenários que se criam. Ou seja, um jogo que me parece muito difícil para o Grêmio. Na minha projeção lá original eu botei empate nesse jogo, porque vejo um Grenal muito difícil, dos mais difíceis que a gente vai enfrentar nos próximos tempos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. O Grêmio que tem tido uma estatística muito boa, né? Tem conseguido vitória, sobretudo jogando na arena, mas esse jogo me parece muito difícil, um jogo complicado, de um time que oscila muito e que a gente não tem a confiança do que pode apresentar. Claro que é um time com experiência, é um time com jogadores experientes, é um time que tem o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador do Brasil hoje, que é o Soares. Ele tem um monte de coisa positiva, mas ele tem muitos pontos negativos, o que dá também, ou que deixa também o torcedor angustiado, assustado sobre isso. Os treinamentos, a definição da equipe, a organização, a motivação é natural. O Grenal sempre dá um ambiente diferente para tudo e também para a motivação. O Grêmio, que é um time que parece gostar de jogar com a corda esticada, tem no Grenal essa facilidade, porque tu não precisa nem esticar a corda, os jogadores por si só já entendem isso diferente, o Renato já trabalha isso diferente, os dirigentes têm nessa semana uma semana diferente, então todo o contexto ele muda para um jogo como esse, mas tu precisa ter qualidade, tu precisa apresentar mais do que tu vem apresentando fora de casa, e essa para mim, ou esse para mim, é o grande desafio que vem através do jogo de domingo. Uma semana que sempre é diferente e que nós temos, claro, que viver. Vamos deixar de lado um pouco isso e vamos nos permitir sentir viver, porque uma semana Grenal sempre merece esse tipo de sentimento de nós que temos a marca Grenal como a marca mais importante do nosso futebol. O futebol gaúcho vive de Grenal, ou vive Grenal sempre, e vai ter nessa semana também a possibilidade de fazer isso. Que venha o jogo e que o Grêmio apresente e quebre o tabu aqui colocado nessa matéria, porque é importante fazer isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.